Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Evan. Galera, resolvi fazer esse vídeo aqui porque tá um monte de gente me enchendo meu saco, pedindo por que eu não aumento meu padrão de vida. Pô, Evandro, tá chegando nos 200 mil, cara, teu custo tá muito baixo, eleva esse padrão um pouco, vai viver. E galera, isso aqui é um problema assim, ó, que eu não sei às vezes como resolver, porque eu não enxergo gastança de dinheiro como felicidade. Eu não vejo como os outros enxergam um consumismo desenfreado como felicidade. A minha felicidade não depende de compras, não depende de adquirir algo novo, entende? A minha felicidade está diretamente relacionada à liberdade. E ponto. Para mim é isso. E eu não gosto que as pessoas se incomodem com isso, entende? E aí fica difícil explicar, porque a gente não fala a mesma língua, né? As pessoas elas acham que para ser feliz precisa comprar coisas novas, para ser feliz tem que passear num lugar caro, para ser feliz precisa ter um carro caro, para ser feliz parece que tem que estar pagando sempre um monte de boleto. Então eu não consigo entender, a gente não fala a mesma língua, entende? Ué. Porque para mim a felicidade é eu não estar no trabalho, é eu estar aqui no sítio, sentado na grama, olhando meu cachorro brincar, olhando minhas galinhas caminhando pelo sítio, olhando o sol se pôr, ter tempo para fazer o que eu quero. Entende? Isso pra mim é liberdade. Empolgante. Então, eu tá trancado no restaurante trabalhando, isso pra mim é uma infelicidade absurda. Eu queria muitas vezes estar gravando conteúdo, tá fazendo alguma coisa aqui pelo sítio, tá aproveitando o dia bonito, que eu só consigo ver de dentro do restaurante. Eu queria estar aproveitando esse dia, mas eu não consigo, porque eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar me prostituindo. Entende? E não tem nada de errado nisso, meu querido. Eu enxergo isso como prostituição, mas não é nesse ponto que eu quero que vocês se apeguem. Eu quero que vocês sejam felizes da forma correta. E não é a minha forma correta, entende? É a forma como vocês acham melhor, mas não porque o padrão da sociedade é consumir para ser feliz, entende? Eu quero que vocês descubram o que realmente vale mais a pena. Só que para isso vocês precisam enxergar os dois lados da moeda. Tem gente que tá sempre socado dentro de uma fábrica e não tá nunca em meio à natureza, não deu a oportunidade para a natureza mostrar que vale a pena estar com ela. Não deu a oportunidade de ter uma semana livre com a família. Entende? O cara tá sempre só trabalhando atrás de boleto. Como é que esse cara vai se livrar disso em algum momento para enxergar o outro lado da coisa, entende? Eu já enxerguei o outro lado da coisa. Agora eu tô fazendo tudo o que eu posso para passar pro outro lado. E o mais rápido possível, cara. Eu já falei aqui no canal diversas vezes, eu não quero mais trabalhar CLT. Eu não quero. É porque eu enxergo algum problema no modelo? Não. É porque eu acho errado alguém trabalhar para outra pessoa? Não. É porque eu não quero mais. Tô cansadão, mano. Entende? É porque eu quero fazer outra coisa da minha vida agora. Eu trabalhei CLT por muito tempo. Inclusive, eu acho que todo mundo deveria de trabalhar CLT por um tempo para enxergar e sentir na pele como é. Quem nunca foi CLT é uma pena, porque nunca vai ter enxergado o outro lado da coisa. Então, quanto mais experiências você tiver, mais você vai saber o que é realmente melhor para ti. Então tem gente falando de fora, cara, tem gente falando sem conhecer a vida da gente, tem gente falando a todo momento, julgando nossos gastos, julgando a nossa vida. E isso faz parte, tu vai dizer assim, pô, Evan, tu tá na internet é pra ser julgado. Cara, tudo bem, eu não tô fazendo esse vídeo dizendo que eu tô brabo com isso. Você entendeu, velho? Eu tô fazendo esse vídeo querendo que tu enxergue o outro lado da coisa. Então hoje, tá? Como é que eu tô me planejando? Cara, 200 mil reais investidos já pagam as minhas contas básicas. Agora eu tô fazendo algumas coisas aqui no sítio, me desligando da CLT até final do ano, se Deus quiser, não entrar nada no meio, não der nenhum problema que não tá no meu planejamento. E aí, não é que eu queira ser um cara improdutivo, tá? Eu não quero. Eu quero ser um cara produtivo, mas não da forma de produzir algo tangível. Eu quero produzir educação, ensinar as pessoas a investir para chegar no ponto que eu cheguei. E não é a questão de todo mundo viver de renda passiva, tá? Não é essa a questão. A questão é o cara ter renda passiva, né? Passar pro outro lado, né? Também entender o que é a renda passiva, receber um dinheiro que já paga as suas contas e aí o cara tomar a própria decisão, mas ter liberdade para tomar essa decisão. Como é que o cara vai ter liberdade para tomar a decisão se ele tá correndo atrás de boleto o mês inteiro? Entende? Então não dá. A gente precisa ter liberdade, poder desacelerar para ir tomar a nossa decisão. Uma vida mais leve é uma vida com menos coisas. E é ao pé da letra mesmo. Se tu tem um carro mais barato, tu vai gastar menos com IPVA, tu vai ter uma manutenção um pouco mais barata, tá? Tu vai ter mais manutenções, de repente sim, se tu é um cara que anda muito, né? Mas no geral, tu vai gastar menos. Tu ter uma casa menor
É menos tempo que tu vai perder limpando essa casa. É menos gasto que tu vai ter quando tu tiver que reformar. Quanto menos tu tiver, mais tempo tu vai ter. E na vida, galera, tudo se resume a tempo. O nosso tempo, ele tá cronometrado, filho. Tu tá correndo o relógio de trás pra frente. Entende? Então tu tem que se ligar nisso. Daqui a pouco o tempo passou e o tempo passa muito rápido, galera. Parece que era ontem que eu tava fazendo carteira. Parece que era ontem que eu tinha 18 anos. Agora eu tô aqui com a minha casa própria, tenho a minha esposa, a gente tá planejando ter um filho. E eu me pego às vezes jogando emulador de Play 1, jogando videogame no PC, relembrando os velhos tempos que parece que foi ontem que eu tava tomando um Nescau no sofá, olhando desenho e jogando videogame, levantando mais cedo da cama, assim que meu pai ia trabalhar, eu ia jogar videogame e olhar TV. Então, cara, o tempo passa muito rápido. O que que tu tá fazendo para te ter mais liberdade de escolha, mais liberdade na hora de tomar a tua decisão? Tá só correndo atrás de boleto, só pagando boleto todo mês? Que folga que tu tem financeira e de tempo? Me diz aí, cara, coloca nos comentários, que folga que tu tem financeira e de tempo? Quanto te sobra de dinheiro? Quanto tempo tu tem por semana? Porque tudo se resume a isso. Quanto tempo tu tem e quanto de dinheiro tu tem para te manter, para não estar preso em algum lugar que tu não quer. Entende? Então, se tu gosta do teu emprego, tudo bem. Mas aí a gente entra num outro ponto. Tu gosta do teu emprego, tu vai ter esse emprego para sempre? Tu vai poder trabalhar para sempre? Entendeu? Tu vai querer trabalhar para sempre? Hoje pode ser, mas e amanhã? E depois? Então, o planejamento, galera, ele é essencial. Tu precisa fazer um planejamento para quando tu mudar de ideia. A gente é uma metamorfose ambulante, como diz aquela música. Você é maluco, é? A gente hoje tá com um pensamento, só que tu tem que viver o hoje sempre com uma folga, né, tanto financeira como uma folga de tempo mesmo, cara, para te ter o teu momento de sentar numa mesinha, fazer o teu planejamento, ver o que tu tá satisfeito, o que tu tá insatisfeito, olhar de dinheiro, o que tá sobrando aqui, que eu posso investir para mais lá na frente poder tomar uma decisão diferente do que eu tô pensando hoje, tá certo, galera? Então, olha só, a gente tem que ter sim essa conversa. Tu quer ter uma vida mais leve ou tu quer ter uma vida de mais ostentação? Tem cara que gosta de ostentar, tem cara que gosta de luxar e não consegue viver fora disso, tudo bem. Mas tu já experimentou ter uma vida mais leve ou tu teve sempre uma vida só de ostentação? Porque se tu não passar pro outro lado em algum momento, tu não vai entender as duas maneiras de viver, tá? Então eu já tava do lado consumista, por incrível que pareça, tá? Quando eu tava fazendo a minha casa aqui, cara, eu corria atrás da máquina, era cartão, era dívida de cartão, era um monte de coisa que tinha para pagar todo mês, eu não tinha folga nenhuma, nem de tempo e nem de dinheiro. Eu não conseguia parar numa mesa e fazer um planejamento, cara, porque eu tava fazendo serão na fábrica, eu trabalhava 14 horas por dia, trabalhava final de semana em outro lugar. Eu não tinha folga financeira, porque eu tinha um monte de coisa, de contas para pagar que tava chegando da casa. Para quem não sabe, eu não fiz financiamento. Eu fiz essa casa tudo com o dinheiro que foi entrando mês a mês. Então, eu fiz parte a parte, né? Muita coisa eu mesmo martelei aqui, muita coisa meu pai me ajudou a não financeiramente, nem um centavo, mas ajudou a pregar algumas coisas aqui, ajudou a fazer algumas coisinhas, mas no geral um construtor, paguei um cara para fazer. Então, todo mês tinha coisa para pagar e eu não tinha folga nenhuma, cara. Era impressionante. Quanto mais eu trabalhava, menos dinheiro sobrava, porque eu tava naquele momento de construção. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa própria e eu não pago aluguel. Aquilo era uma fase. Tu pode ter a tua fase. Todo mundo tem que ter a sua fase. Cara, eu tô falando hoje com 32 anos. E o cara com 18? Tu acha que ele pode pensar que nem eu? Não. O cara tem que correr atrás, meu. Entende? Por quê? Porque ele não tem casa. Galera, dos 18 até os 25, 26 anos ali, é a época da construção. O cara quer fazer carteira, o cara quer comprar o carrinho dele, quer comprar a motinha dele, vai quebrar a cara em muita coisa, muito financiamento ruim que ele vai entrar, vai gastar um horror numa casa e vai gastar 10, 15 anos da vida dele para pagar um negócio. E só depois, lá entre os 30 e 40 anos, é que ele vai começar a pensar que nem eu, porque ele já estava do lado, só gastou dinheiro e quebrou a cabeça. Ele vai querer esse descanso uma hora. E como é que vai ser com 50, 60? Eu não cheguei lá ainda, mas eu já estou me planejando para ter o poder de escolha lá na frente. Então é sobre isso o vídeo, galera, sobre poder de escolha. Vocês estão tendo poder de escolha hoje, de viver de forma mais desacelerada. Se tu quiser hoje parar e fazer um planejamento, tu tem um tempo de tardezinha, de noite, né? Tu vai ter o teu final de semana. Como é que tu tá gastando o teu tempo? Se é que tu tem tempo, né? E o teu dinheiro, tá tendo uma folga? Tá sobrando para investir? Então é isso, galera. Eu fiz o meu dever de casa e hoje eu tô tranquilo por causa disso. Eu fiz o meu dever ali dos 18, né? Porque, cara, antes dos 18 a gente não é ninguém. A gente não assina nem carteira antes dos 16. Né? Dos 16 aos 18 a gente quebra a cara, gasta dinheiro, aprende o que é o consumismo e bota o salário todo lá. Dos 18 a gente arruma uma namorada, quer levar a namorada para dentro de casa, gasta um monte de dinheiro numa casa
quebra a cara em alguns financiamentos, como eu falei, meio ruins, quebra a cara com algumas decisões, e aí depois a gente começa a pensar com o pé mais no chão. Perto dos 30 ali a gente já começa a bater o arrependimento. Se a gente fez o dever de casa, fez o melhor que a gente podia ter feito naquela faixa etária, né? Então é isso, galera. Faça o teu planejamento, tira um dia para fazer isso. Se tu não tá tendo esse dia, tem coisa errada, tá? E se tu não tem esse dia, começa a trabalhar de forma que tu invista o dinheiro para que tu tenha folga de tempo e de dinheiro para sair dessa corrida. Tá certo, galera? Era isso pelo vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários, o meu raciocínio tá certo? Viajei demais? Pode me dizer, seja sincero. É isso pelo vídeo de hoje, galera. Aquele forte abraço sempre. Até o próximo vídeo. É isso aí. E valeu!